Olá, dando prosseguimento aos nossos estudos sobre o continente africano, essa semana a gente vai continuar falando aí do capítulo 11, né? Hoje nós estamos vendo aí os aspectos gerais do continente africano. Hoje vamos falar dos aspectos humanos. Vamos iniciar aí com os processos de colonização e descolonização da África. A colonização da África ela vai se iniciar efetivamente no final do século XIX, na esteira aí da Revolução Industrial e dos processos de independência no continente americano. Os europeus se voltam para a África a partir do momento que as suas antigas colônias da América, né, vão se tornando independentes. Os europeus se voltam para a África ali, em busca de matérias-primas necessárias a continuar o desenvolvimento industrial. Né? Nessa fase, a Revolução Industrial já tinha se espalhado por todo o continente. Só que a ação colonizadora dos europeus no continente africano, né, ela deixou algumas marcas que persistem até hoje. Né? O principal aspecto que pesou nesse processo foi o desrespeito, né, à grande diversidade sociocultural do continente africano. No processo de colonização, isso aí foi ignorado pelos europeus e com o estabelecimento de fronteiras arbitrárias, né, como nós vamos ver aqui ao longo dessa aula, isso gerou problemas que perduram até os dias atuais, certo? A África, notória, é marcada por conflitos violentíssimos e recorrentes, intermináveis. Isso começou com a Conferência de Berlim, que também é conhecida como a Partilha da África. Né? O que foi esse evento histórico? A Conferência de Berlim foi uma conferência ocorrida entre os anos de 1884 e 1885, na capital da Alemanha, né, Berlim, onde 12 países europeus decidiram o destino dos povos africanos, mas sem levar em consideração, né, os interesses desses povos. Eles redefiniram o mapa político da África, né, traçando fronteiras arbitrárias conforme os seus interesses, né, nas matérias-primas que já eram catalogadas no continente, mas fizeram divisões totalmente incoerentes. Né? Povos irmãos, né, foram divididos, fragmentados em diversos territórios sob domínios de potências diferentes, enquanto outros povos, né, de rivalidades históricas antigas, até mesmo inimigos, acabaram sendo reunidos em um mesmo território. Isso fomentou uma série de conflitos que estão nas raízes de muitos dos conflitos africanos que perduram até os dias atuais. Na percepção, né, dos europeus, os africanos deveriam se adaptar aos costumes e à cultura dos colonizadores europeus, não os europeus levarem em consideração os hábitos e costumes locais. Então, com isso, vários africanos, né, que não conheciam muitas vezes a noção de conceitos como nacionalidade e cidadania, né, foram obrigados a adotar nacionalidades das potências europeias que os estavam colonizando, bem como adotar seus idiomas, né, num processo de total aculturação, né, sobrepujar ali os conhecimentos e os saberes tradicionais dos africanos e substituí-los pela cultura europeia. Esse mapa aí é uma ilustração, né, que mostra bem como ficou, né, a África após o processo de partilha. Com exceção dessas duas áreas em cinza, né, essa daqui é o antigo Reino da Abissínia, atual República da Etiópia, e aqui é a República da Libéria, né, que era um protetorado dos Estados Unidos para os ex-escravos retornados ao continente após a abolição da escravidão dos Estados Unidos. O restante da África foi dividido totalmente entre as potências europeias. Destaco aí, né, o domínio francês, principalmente aqui no norte da África e na ilha de Madagascar, o domínio britânico, né, especialmente aí no Egito e aqui no sul do continente africano, e os domínios portugueses, né, Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Aqui no centro tem a questão do Congo, né, que foi marcante aí o processo de ocupação pelo rei belga, né, Leopoldo II, que tratava o Congo como uma grande fazenda particular. Deixar um videozinho lá, um link, né, sobre essa ocupação belga no Congo, lá no tópico da disciplina. Dá uma olhada depois ali para a gente
para vocês verem direitinho. Não vou aprofundar muito agora não, mas é um conteúdo paradidático, interessante, vale a pena conhecer, certo? A brutal ocupação do Congo belga. Esse mapa aqui, né, já com os nomes dos territórios, né, mostra como era a divisão política da África em 1914, né, no auge da colonização e antes da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem aqui, ó, em verde mais claro, os domínios franceses, em cor de rosa, né, os domínios ingleses, e aqui em laranja, né, destaca os domínios portugueses, são importantes para a gente, né, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, atual Guiné-Bissau, né, entre outras regiões aqui do continente africano. Mas a partir de 1914, né, com o advento da Primeira Guerra Mundial, a gente vai dar início a um processo de descolonização do continente africano. Essa descolonização, né, ela vai ser motivada principalmente pelo enfraquecimento das potências europeias após as duas grandes guerras. Fragilizadas, né, econômica e militarmente, ficou muito custoso para essas potências europeias manter suas colônias no continente africano. A partir daí começam a ocorrer guerras de independência, né? As mais notórias dela aí na dependência da Argélia, dependência do Egito, né? Que geraram conflitos aí respectivamente com França e com o Reino Unido, mas também houve processos pacíficos, transições pacíficas, aí, como o caso da África do Sul, notório, né? Aí esse mapa já vai falando aí por sistema de cores, né? Mais ou menos o período em que ocorreram as independências, né, no continente africano. Então até 1940, né, apenas esses aqui em tom de marrom mais claro, né, haviam se tornado independentes. O Egito já tinha se libertado em 1822, né, após uma guerra, e a Etiópia também, ainda em 1940, durante o transcurso da Segunda Guerra Mundial, se tornou um país independente. Mas o auge, né, das independências do continente africano está representado por essa área aqui em tom de laranja mais claro, que vai ocorrer nos anos 1960. Portugal manteve as suas colônias até os anos 1970 e Guiné-Bissau, Angola e Moçambique só se tornaram independentes de Portugal após violentas guerras de independência. Falar um pouco aí sobre conflitos étnicos, culturais e militares, né? Os conflitos aí que após o processo de descolonização continuam infernizando a vida das nações africanas. Então os conflitos na África, né, a partir do processo de descolonização, os africanos tiveram, né, na revisão do Pacto Colonial, a oportunidade de rever as fronteiras, né? Mantemos esses limites que foram estabelecidos arbitrariamente pelos europeus ou retornamos aos limites tradicionais, né, dos povos ancestrais. As lideranças locais, né, que já haviam surgido dentro desses novos territórios demarcados pelos europeus, que já estavam no controle dos países, optaram pela manutenção dos territórios e muitas vezes pela manutenção dos conflitos no interior desses territórios, porque povos rivais continuaram vivendo sobre o mesmo terreno. Quando a gente fala de território, isso é um conceito importante na geografia, né? Estou falando sobre uma porção do espaço que é apropriada e delimitada a partir de uma relação de poder. Então, o território que foi delimitado pelos europeus no processo de colonização, os povos africanos já independentes optaram, né, por manter essas relações. Com isso, mantiveram também todos os problemas que haviam sido criados pelos europeus. Mas não conseguiram abafar, né, as identidades culturais ancestrais, né? E por que esses conflitos persistem? Né? Porque, via de regra, né, nos territórios africanos, coexistem duas forças opostas. Né? Uma força centralizadora, que quer manter a unidade territorial conforme estabelecido pelos europeus e mantido após a descolonização, e temos forças descentralizadoras, que defendem interesses regionalistas baseados ali nas antigas divisões, né, territoriais dos povos ancestrais do continente africano. E por conta dessa luta, né, entre quem tenta manter o status quo e quem tenta, né, estabelecer uma nova relação de poder numa porção em porções territoriais da África, a gente tem conflitos aí recorrentes, né? Esse mapa de conflitos aí, datado aí
2013, né? Já está um pouco defasado, mas ele mostra, né, que, salvo Madagascar, você praticamente não tem porções do território africano onde você não tem conflitos que são representados aí, né, por esses soldadinhos, né? Conflitos que normalmente levam à fome, né? Que são representados pelas marcas em X. E esses conflitos muitas vezes eles estão calcados aí em disputas fronteiriças, né? Como a gente vê aqui essas marcas em azuis, e além da fome geram também fluxo migratório intenso de refugiados, né? Que são marcados aqui, balizados por essas setas em cor mais roxa aqui, mais púrpura, né? Quem tiver curiosidade de analisar esse mapa aí com um pouco mais de calma, recomendo que depois acesse o arquivo PDF que está disponível lá na página da disciplina e dê uma consultada. Interessante. E dentre esses conflitos, né, o nosso livro chama atenção para o genocídio em Ruanda, né, que ocorreu aí no início desse século. Então Ruanda, esse pequeno país aqui na África Oriental, né, fronteiriço aí com Uganda, República Democrática do Congo, Burundi e Tanzânia, e é marcado por dentro dessa ideia, né, de você colocar povos rivais dentro de um mesmo território, né, Ruanda no passado, né, foi colonizado pelos alemães. Após a Segunda Guerra, os ingleses, né, os britânicos assumiram o controle dessa ex-colônia britânica, mas mantiveram o mesmo território. Quando eles se tornaram independentes ali no final dos anos 60, o status quo ali, né, estabelecido pelos colonizadores se manteve. Dentro de Ruanda, você tem uma divisão étnica, né, que é muito marcante. Você tem uma maioria ali que são os Hutus, representavam na época do conflito cerca de 84% da população. Tinha outras etnias aí, como os Tuá, né, que eram mais populosos, representavam 12%, mas os Tutsis, né, que eram em bem menor número, né, sempre dominavam politicamente Ruanda, política e economicamente. E se consideravam, inclusive, mais desenvolvidos, né, humanamente, culturalmente, socialmente, em aspectos civilizatórios, se consideravam mais evoluídos do que os Hutus. Mas era uma convivência até harmônica, né? Tinha casamento entre esses grupos, não tinha problema não. Só que no final aí do século XX, né, comecinho do século XXI, eclodiu um violento processo de ruptura, né, entre esses dois países. Os Hutus se rebelaram, né, motivados aí por uma guerrilha separatista, e iniciou-se aí um movimento para destituir os Tutsis, né? Foi agravado aí pelo um evento aí que o avião presidencial foi abatido, né, num voo de translado para o país. Isso gerou uma rebelião popular aí, e a maioria Tutsi, né, inclusive armada aí com armas brancas, como facões e foices, saiu para eliminar realmente os membros aí os Hutus, né, para eliminar os membros da etnia Tutsi. E mortes muito bárbaras, muito sangrentas, né, que acho que não convém aqui a gente colocar imagens mais fortes nessa aula, né? Mas foi bastante complicado, certo? Quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre essa crise de Ruanda, eu coloquei um videozinho também, vídeo mais lúdico, que explica de maneira muito didática e sucinta como foi essa crise em Ruanda. Dá uma olhadinha lá, é bem interessante e complementar aí a nossa aula, certo? Bom, avançando um pouco mais, na sequência os autores vão falar sobre o crescimento demográfico na África, né? Então a África apresenta as mais altas taxas de crescimento demográfico do globo, né? Aquele fenômeno da transição demográfica, né, que nós vimos lá no primeiro trimestre, né? Ele vem se completando, mas em poucos países na África, notoriamente aí África do Sul, Argélia, Marrocos, Tunísia, que são os países economicamente mais estáveis e com um nível de desenvolvimento um pouco maior. Lembrando, né, que transição demográfica, né, é aquele movimento, né, de diminuição das taxas de natalidade por medidas ali de controle populacional, educação sexual, incentivo ao uso de métodos contraceptivos,
e o aumento da expectativa de vida, né? E em comparação às melhorias nas condições de saneamento básico, atendimento à saúde, campanhas de vacinação, conforme a gente viu lá no primeiro trimestre. Agora, quando a gente olha, né, a curva de crescimento, né, a expectativa de crescimento da África, enquanto a gente tem uma tendência aí, né, em todo o mundo de diminuição, o continente africano, né, especialmente a África subsaariana, que está representada por essa linha aqui de cor preta, tem uma tendência de crescimento exponencial aí até 2100. A população da África aí ainda não atingiu, hoje em torno de 700 milhões de habitantes, mas deve chegar a 1 bilhão de habitantes até o final dessa década, da próxima década. Aí a gente tem um mapa aí de demografia da África, né, onde as cores mais quentes, mais fortes aí representam as localidades, as áreas mais densamente povoadas do continente. A exceção das áreas de deserto, que são as mais claras, né, o Saara ao norte, o Kalahari ao sul, o deserto da Somália, a República Centro-Africana e a Selva do Congo, né, que são áreas florestais no centro do continente. O restante a gente vê aí que bastante povoado, né? Deu destaque aí, né, para a costa aqui do Golfo da Guiné, né, na região da Nigéria, o Vale do Rio Nilo, né, e aqui a África do Sul, regiões densamente povoadas dentro do continente africano. Falar um pouco aí sobre crescimento econômico e urbanização. Então, o crescimento econômico, né, os países da África subsaariana dependem normalmente das exportações de matérias-primas. E com o crescimento industrial da China e a demanda por matérias-primas, né, de origem estrangeira, a elevação dos preços das matérias-primas no século XXI se reverteu em crescimento econômico para quase todos os países. Mas aquela história, né? Mal comparando, é como se você, muito pobre, morasse na rua e ao invés de dormir num jornal, num papelão, agora você ganhou um colchão, dorme no colchão, mas continua na rua. Então são países muito empobrecidos, mas que apesar do crescimento econômico, né, é um crescimento econômico para quem não tinha nada. Então isso não representa riqueza, não. O crescimento econômico, né, ele foi maior nos países de IDH mais baixo. Não tinham nada e agora tem alguma coisa. E aí o livro faz algumas considerações sobre casos específicos, né, entre as páginas 239 e 241. Não vou aprofundar, não, acredito que vocês já leram. Então acho que o que está lá no livro é suficiente aí para poder caracterizar bastante esse aspecto que eu estou marcando com vocês. Mas tocando na urbanização, né? A urbanização é uma das características mais marcantes da África nas últimas décadas, né? E ela deve se firmar na primeira metade desse século. Isso porque, né? Você tem um mercado consumidor em crescimento, em expansão por conta do crescimento econômico, né? Você tem entrada de empresas multinacionais, especialmente chinesas, no continente, que estão oferecendo, abrindo vagas de trabalho, demandando mão de obra. E você tem um crescimento no setor de serviços, né? Centros urbanos estão crescendo mais. Precisam de mão de obra, pessoas aí vêm da zona rural, do êxodo rural, vêm para as cidades, moram na periferia das cidades e trabalhar no setor de serviços dos maiores centros urbanos da África, né? Aí você tem, né, os países, né, com maiores índices de urbanização, os destaques aí, né, para a África do Sul, Botsuana, aqui na África subsaariana, e no norte da África, né, Egito, Argélia e Marrocos. Aí eu vi algumas das grandes cidades, né, das cidades mais populosas do continente africano. Então você tem Lagos, na Nigéria, né, com 13 milhões e meio de habitantes, que é a cidade mais populosa do continente. A gente olha aqui nessa vista, pô, parece muito bonito, né, um centro desenvolvido, mas esse aqui é só o centro econômico de Lagos, né, que está sendo inclusive remodelado, reurbanizado. Mas isso também é Lagos, uma região central, né, mas com uma urbanização totalmente caótica. O mesmo vai ocorrer, por exemplo, no Cairo, né, segunda cidade mais populosa do continente, capital do Egito, com 12 milhões e 200 mil habitantes. Olha que bonita essa orla do Rio Nilo, maravilhoso, né? Prédios bem edificados, parques muito bem arborizados. Olha aí ao fundo as pirâmides de Gizé, né? Periferia do Cairo já está chegando perto desse sítio arqueológico histórico. Mas o processo de favelização também avança forte ali, em áreas periféricas do Cairo. Aí outra cidade também muito populosa, né? Nairobi, no Quênia, com cerca de 4 milhões de habitantes, que também tem um processo
bastante caótico, né, de urbanização, bastante contraditório de urbanização. Um centro econômico aí muito bem estruturado, e aí, ó, Kibera, né, a maior favela do continente africano. Essa coisa horrível aí. Inclusive, sobre Kibera, adivinha? Tem um link também lá na página. Uma reportagem muito interessante aí, até pra gente aqui no Brasil que está acostumado com pobreza, a pobreza, né, nessa favela africana assusta um pouco. Dá uma olhadinha lá que é bastante interessante, tranquilo? Kibera, maior favela do continente africano. E Joanesburgo, né, na África do Sul, com 5 milhões de habitantes, cidade, África do Sul aí tá na prateleira das nações quanto ao desenvolvimento, está na mesma prateleira do Brasil, né? A África do Sul é um dos BRICS, e assim como o Brasil também tem seus contrastes, né? Aí Soweto, que é a favela aí que é berço do movimento de revolta contra o apartheid, né? Berço político aí do Nelson Mandela, e que também é Joanesburgo, certo? Avançando então, aí outra vista aí de Soweto, também bastante detonada, né? Falar um pouco aí sobre o que esse ambiente, né, urbano na África, né? Ele é marcado pela segregação social, uma segregação que é econômica e étnica. Então você tem uma pequena elite, né, que vive nos melhores bairros, que normalmente está ligada ali ou à etnia local que está no poder, ou então aos grupos econômicos, né, nacionais e estrangeiros que operam dentro do país, e tem uma grande maioria pobre, né, que trabalha ali em empregos de subsistência e sem muitas oportunidades, né, sem condições de pagar caros aluguéis em áreas mais urbanizadas, vai morar sem estrutura nenhuma nas favelas. Por fim, né, finalizando o assunto de hoje, falar um pouquinho sobre a atuação das potências globais na África atualmente. Então, quando a gente fala em potências globais com interesses econômicos, né, atuando no continente africano, é importante que a gente destaque nos Estados Unidos, que ainda são a maior potência em termos de expansão, né, dos seus interesses econômicos a nível global, a União Europeia, né, que reúne ali os ex-colonizadores que têm laços históricos com os países africanos e mantém investimentos nessas áreas, e a China, né, que é um novo ator nesse mercado aí, que aproveitou um certo período, né, em que a África se tornou desinteressante para os investidores estrangeiros e ocupou espaço dentro do continente. A África, a gente não pode negar, né, não pode esquecer disso, ainda é importante, né, no aspecto de matérias-primas, né, de reservas estratégicas, né. Chama atenção aí para a produção de petróleo e gás, né, nos círculos azuis, a produção mineral que está dentro das áreas aí em círculo vermelho e a exploração florestal nessa área em verde, né. Além disso, você tem uma série de outras pequenas reservas e produtos ali que estão disponíveis na África que chamam a atenção de investidores estrangeiros. Pedras preciosas, terras raras, né, metais aí que são importantes para a indústria de alta tecnologia. E aí dentro dessas potências, né, da atuação das potências, atualmente a China, né, ela tem chamado a atenção do mundo, despertado certa preocupação, especialmente nos Estados Unidos e na União Europeia. Que a China, adotando uma política aí de importar produtos primários, né, em troca de exportar bens manufaturados para o continente africano, vem criando laços ali bastante firmes. Além disso, o capital chinês também está muito presente, né, em investimentos em infraestrutura, construção de barragens, ferrovias, rodovias, restauração e construção de portos. Né? E os chineses também aproveitam, né? Usam como moeda de troca para esses investimentos. Cogita também permissão, né, dos países africanos para instalar bases militares e também estabelecer laços ali, né, de compra e venda de armamentos, né? Em substituição aos parceiros tradicionais do continente africano, que são os Estados Unidos e a Rússia nesse setor. Então a China tem entrado forte. Tranquilo, pessoal? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem aí a gente prossegue com os estudos sobre a África. Tranquilo? Um abraço a todos, um abraço a todas. Até a próxima.